Olá, tudo bem? Luciano Ogawa, que honra! Quem que a Não, gente está recebendo hoje aqui? a gente está tendo a honra de receber o Lori Kriesel, arquiteto. Lori, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, a tua disponibilidade, a tua simpatia. Me enche de alegria ter você aqui na mesa hoje batendo um papo com a gente. Muito obrigado, Luciano. Obrigado, André. É um prazer estar aqui no Grãocast. Fico muito feliz porque eu sei do cuidado que vocês têm, toda a curadoria que vocês fazem de conteúdo que vem para a audiência de vocês. Então, fico muito feliz com o convite. Nossa, muito obrigado. A gente que Maravilha. agradece. Uma honra escutar isso de você. Lori, deixa eu te fazer uma primeira pergunta. Vamos lá. Mesma que eu faço para todos os convidados que sentam aqui. Você percebe alguma influência dos ambientes na vida das pessoas? Então, André, aí você está indo justamente no vespeiro, né? Porque a minha vida profissional, toda ela é pautada em cima justamente disso, né? Como que os espaços, como que os ambientes efetivamente se tornam configuradores do comportamento humano, né? Então, apesar de nós termos uma percepção cotidiana disso, de nós termos uma visão pela própria usabilidade dos espaços, muitas poucas pessoas, ou principalmente muitos poucos profissionais, identificam que isso de fato é algo que pode ser construído, literalmente, para que a gente possa promover um comportamento como resposta a um determinado ambiente, né? Obviamente que a gente sempre busca fazer isso de uma forma o mais empática possível e principalmente trazendo uma usabilidade qualificada e positiva. Mas sim, os ambientes eles são configuradores do comportamento humano sem a menor sombra de dúvida. Ô Lori, me fala um pouco da tua formação, da tua experiência profissional. Bom, vamos lá. Só não vamos fazer cálculos, né? Só vamos contar assim da história. Eu sou arquiteto urbanista por formação. Já desde o início da minha jornada profissional, eu sempre tive como um grande questionamento entender como que a arquitetura efetivamente atingia as pessoas. E na época da minha formação não tínhamos internet como nós temos hoje, né, essa acessibilidade. E ainda assim nós tínhamos vários ícones arquitetônicos que se tornavam referências mundiais. E eu sempre quis entender como que isso era possível, né? Como que uma obra arquitetônica, como que um edifício ele pode efetivamente atingir um planeta inteiro, todas as pessoas saberem da existência. Como ele pode falar tão alto, exatamente. Né? E aí começa a minha jornada em busca disso. Fui iluminado com a possibilidade de trabalhar em grandes e renomados escritórios de arquitetura mundo afora, porque eu justamente queria entender isso. Como que esses grandes arquitetos produziam uma arquitetura dessa forma. E eu, na época, né, ainda finalizando graduação e começando os meus primeiros passos na minha formação continuada, querendo entender como que eles faziam o que eu ainda não tinha entendido que poderia ser feito com a arquitetura. E aí começa a minha efetiva jornada de vida começa nesse momento, né, quando eu tomo acesso a isso. E ele é um dos expoentes da neuroarquitetura aqui no Brasil. Conta um pouquinho desse termo que é novo, né? Vamos falar que é um termo novo, não é aplicado isso nas faculdades e que você hoje domina tanto esse assunto. Então, Lu, isso começou justamente dentro dessa grande jornada, né? Você foi buscar fora. Eu fui buscar fora. Até porque a minha própria referência como grandes ícones estavam fora em termos de um prédio, apesar de a gente ter grandes ícones aqui, como Niemeyer, por exemplo, mas eu queria entender essa produção, como que essa produção efetivamente ocorria, né, em larga escala. E aí eu fui ter acesso a esses novos modelos projetuais. À época não se falava do termo neuroarquitetura, muito menos de neurociência, era uma coisa um pouco mais fechada, apesar de que esses estudos já vinham acontecendo em paralelo, eles só não eram tão divulgados. Tanto que no ano de 2003 foi inaugurada a ANFA, que em português já é Academia de Neurociência para Arquitetura. Então é uma entidade mundial que cuida justamente da construção dessa ponte entre neurocientistas e arquitetos, justamente para entender como que essa dinâmica da produção do espaço efetivamente atinge as pessoas. E fica localizada onde? Ela fica em San Diego, na Califórnia, é a sede mundial. E em 2022, ano passado, a ANFA ela reconhece países que vêm trabalhando de uma forma muito fidedigna e correta com a produção da neuroarquitetura e monta uma lista desses países. O Brasil entra nessa lista. Que legal! E honrosamente eu sou convidado para ser o presidente da ANFA aqui no Brasil. Isso ocorreu esse ano. Então, em 2024, a gente já vai ter um braço da ANFA
já aqui, né? Que vai ser a Não é para Chapter qualquer Brasil. um ter uma pessoa dessa no nosso podcast. Eu imaginei que estou honrado aqui. Conheço a produção de vocês, fico muito honrado. Então, falando especificamente sobre o que é o termo, né? Por que acontece essa aglutinação linguística, né? A gente está falando especificamente de neurociência sendo aplicada à arquitetura. A neurociência é um estudo de base, é uma ciência de base que estuda os mecanismos de funcionamento do sistema nervoso. No dia a dia, a gente acaba dizendo que são os mecanismos de funcionamento do cérebro humano, mas a gente está falando do sistema nervoso como um todo. Então, várias áreas são acopladas a isso, como, por exemplo, a ciência cognitiva. A ciência cognitiva está muito interessada no meio do caminho, ou seja, existe um campo perceptivo, onde nós percebemos o mundo, existe um campo cognitivo, que é a nossa formação enquanto seres, que traduz isso que foi percebido do mundo, e existe um campo comportamental, quando nós devolvemos um comportamento frente ao que recebemos do mundo. Então a ciência cognitiva está bem aqui no meio, ela quer saber como que nós traduzimos o que recebemos e, portanto, como que nós damos essas devolutivas. Obviamente que entender o papel do humano no espaço já vem de longa data, né? Há muitas décadas nós temos a psicologia ambiental envolvida na arquitetura, justamente porque sempre se buscou entender melhor a psique do humano diante de uma experiência de usabilidade do espaço. Mas a neurociência chegando, nós saímos do campo da observação e entramos no campo da neurocientificidade, ou seja, a gente começa a ter respostas fisiológicas, principalmente o uso de imagens, né, de neuroimagens, para a gente saber que áreas cerebrais estão sendo ativadas, que tipo de resposta comportamental a gente começa a ter, e isso vai, assim como a psicologia ambiental nos dava determinadas diretrizes e mecanismos, a neurociência aplicada nesse aspecto também nos dá. E a gente tem grandes autores e pesquisadores que vêm trabalhando justamente em cima disso. Nós temos duas linhas que andam em paralelo nesse cenário. Uma linha mais holística, que entende todo o movimento sensório que acompanha a arquitetura, porque ela é um movimento sensorial, não apenas visual, mas em todos os outros aspectos, né? A gente sempre está falando de sensorialidade, a própria percepção do espaço assim o faz. E temos uma outra linha que é uma linha mais neurocientífica, que começa a trabalhar efetivamente com as mensurações neurocientíficas, né? A gente começa a utilizar equipamentos, são chamados de biosensores, onde a gente pode ter métricas fisiológicas do que está acontecendo. Né? É muito interessante, porque você pode ter através de um auxílio, por exemplo, de profissionais da área da psicologia, você pode ter os chamados assessments, né? Que são os questionários, as aplicações para você ter uma devolutiva. Só que essa devolutiva ela pode ser, em alguns casos, maquiada, né? Porque eu posso ficar constrangido frente a uma pessoa e dar uma resposta que não necessariamente é a genuína. E o equipamento, eu não tenho como enganar o equipamento, né? Porque é uma resposta fisiológica. E esses caminhos, eles andam em paralelo, e eles complementam esse universo. Então, existem equipamentos para mensurar tudo isso? Existem, são chamados de biosensores. A gente tem um grande espectro deles, né, uma grande variabilidade deles. Particularmente, eu montei para mim um laboratório completo. Hoje, no Brasil, o único laboratório completo para trabalhar com neuroarquitetura é o meu. Então a gente tem lá eletroencefalograma, resposta galvânica de pele, variação de batimento cardíaco, mensuração de rastreamento ocular, mensuração de microexpressão facial. Nossa, então a gente tem todos os mecanismos para poder trabalhar isso, seja a nível projetual, enquanto o projeto ainda é uma imagem, ainda é um vídeo, um animado, mas também dentro do espaço já construído, né? Por exemplo, em alguns casos que você vai requalificar um espaço, então você faz as mensurações do espaço como está, no momento de projetação você já consegue fazer validação disso, e uma vez construído ou já edificada essa requalificação, você pode mensurar de novo, né? Você pode ir fazendo isso em várias fases. Mas não há necessidade específica de eu trabalhar com os equipamentos para dizer que faço neuroarquitetura. Existe um grande processo projetual que é chamado a sigla internacional é EBD, que para nós é o contrário, né? Então é design baseado em evidências. E aí esse protocolo projetual, ele tem um determinado nível que está embasado em artigos científicos e grandes pesquisas, e ele finaliza com a parte da mensuração. Mas se eu não tiver os equipamentos para fazer, ou eu não tiver acesso a isso, eu posso ainda assim aferir de outras formas, como um assessment, um questionário, enfim. Isso não quer dizer que eu não me utilizei de neuroarquitetura, né? Eu só não cumpri um estágio de mensuração. Até porque às vezes pode ser um escritório totalmente voltado só para a prática projetual e não necessariamente a pesquisa. Aqui eu fico nos dois universos, né? Então,
Ô, Lori, então o que você está falando, resumidamente, porcamente resumido, é que a sensação das pessoas dentro do ambiente, você consegue mensurar através de temperatura, batimento cardíaco, as Pelo emoções. olhar, né? Exato. Pelo aparelho, coloca A gente consegue mensurar. Então, através dos equipamentos, né? Se eu pegar, por exemplo, você, André, e eu acoplar você com os equipamentos, todos eles são muito amigáveis, não existem fios, são pequenos braceletes, é algo bem tranquilo de ser utilizado. Eu consigo ver na tela dos softwares o que está acontecendo com você. Neste momento eu posso questioná-lo, se eu quiser, mas também posso não fazê-lo, porque eu já tenho as respostas do que está acontecendo. Claro que trazer a possibilidade do usuário se expressar sempre é positivo, né? Mas fisiologicamente a gente já consegue fazer o levante do que está acontecendo, né? Como que isso está sendo de maior intensidade ou menor intensidade, se isso está deixando você mais relaxado, um pouco mais estressado, se você está desenvolvendo uma maior demanda cognitiva ou menor demanda cognitiva, ou seja, se você está tentando entender o espaço, se você já entendeu, né? Então essa legibilidade do espaço a gente consegue já mensurar pelos equipamentos inclusive também. Temperatura, iluminação. Porque aí a gente faz um arcabouço. É por isso que o assessment é importante. Quando eu percebo, por exemplo, que você tem uma situação de extrema aceitabilidade do espaço, eu consigo perceber que fisiologicamente você está assim. Mas se eu quiser um aprimoramento para saber se é a iluminação, se é a odorização, se é a espacialidade, eu vou precisar questionar você, né? Eu tenho algumas áreas cerebrais que me indicam algumas coisas, mas ainda assim o questionamento ele é mais favorecido. Até porque o diálogo ele fica mais empático, né? Porque eu posso, vamos imaginar uma situação cotidiana de escritório, onde você está desenvolvendo um projeto e, inevitavelmente, antes desse projeto existir, o diálogo que você tem com o seu cliente é um render, né? Então, quando eu faço uma mensuração simples, sem muitos equipamentos, como, por exemplo, um eye tracking, né, um rastreamento ocular, onde eu posso mandar para o meu cliente uma imagem ou um vídeo, e aí a webcam dele faz essa leitura, eu já começo a ter por aqui uma única métrica, que a gente chama de foco atencional, aonde foram os maiores e os menores focos atencionais. Eu ainda não sei muito bem o porquê, porque essa é apenas uma métrica, mas eu já entendo o que foi mais visualizado no projeto e o que foi menos visualizado no projeto. Só com esse material, que nós chamamos de heat map, que é o mapa de calor, eu já posso ter um diálogo mais empático com o meu cliente. Porque como eu já entendi onde são os pontos fortes, eu já sei que ali o projeto está validado. E onde não foi tanto, eu não preciso colocar o meu cliente numa situação de ter que me dizer, olha, então, Lu, essa parte aqui eu não gostei muito. Antes disso, você já pode dizer, olha, já dá para ver, né? Eu percebi que essa parte aqui do projeto ainda não está atingindo bem os nossos objetivos. Como que você acha que a gente poderia mudar isso aqui? Então você já começa um processo muito mais empático. Porque o seu cliente diz, nossa, mas ela sabe até o que eu não gostei. Né? Então isso é uma coisa muito saudável. E é interessante que eu ouvi de você, que as construtoras têm usado muito isso nas casas, apartamentos decorados, né, dos empreendimentos. Porque já dá para saber qual que é o foco de atenção, né, desse cliente. Exato. Aí a gente tem dois parâmetros, né? A gente tem um parâmetro que é o parâmetro inegavelmente mercadológico, né? A construtora ela faz isso porque ela quer que o imóvel seja, entre aspas, avassalador. Sim. Porque esse é o que vai startar o processo Sucesso de vendas para eles. Exatamente. E para nós é muito bom porque a gente percebe que sim, é um movimento comercial como qualquer outro, mas pelo menos ele está sendo pautado numa coisa chamada qualidade. E não é uma qualidade de os materiais empregados, a tipologia predial, é uma qualidade da experiência que está sendo entregue. Então não é à toa que as construtoras que estão fazendo isso, elas não estão mais preocupadas em vender apartamentos. Elas vendem apartamentos já decorados. Quando a pessoa compra, não, eu quero exatamente esse, eu não quero mudar nada. Assim mesmo. Mas por quê? Porque o projeto passou por uma sequência de análises que todo ele tem uma conectividade positiva com quem observa. Então é muito natural que a pessoa diga, não, eu quero esse apartamento, mas eu quero exatamente assim, eu quero esses móveis, eu quero essa decoração, eu quero isso. Né? Que é o que está se falando tanto na experiência do cliente, né? Exatamente. E aí, veja bem, a construtora, ela vai inevitavelmente produzir um apartamento decorado. Então, antes dessa produção, o projeto é testado, ele é validado,
E aí, quando, pelo próprio mapa de calor que a gente comentava, o heatmap, a gente mostra, olha, todo o projeto, entre aspas, está aquecido, né? Você tem as áreas quentes, as áreas todas elas estão com a mesma conformação de foco atencional. Esse projeto está no ponto para ser executado. E aí, então, ele vai para a execução. E aí, na visitação, obviamente, é aqueles apartamentos que você não sabe nem para onde olhar primeiro, né? Porque todo ele está muito impactante. Legal. Nossa, ô Lori, você começou falando da tua pesquisa, a tua pesquisa inicial de perceber o porquê que um projeto, uma construção, uma arquitetura, ela atingiu o mundo todo, emocionou o mundo todo. E depois de todos esses estudos, a hora que você reanalisa uma dessas obras que te chamava a atenção, você liga aquela experiência dentro do edifício com o que você estudou? Sim, a gente percebe que também existe uma fase natural e que nós ainda passamos por ela que se chama aprendizagem, né? Então, obviamente que a gente tem pontos que são muito qualificados e outros não necessariamente tanto. O que é um processo de aprendizagem como qualquer outro. Mas sim, a gente percebe que quando nós temos determinadas conotações, né, que se tornam grandes ícones e reconhecidos de várias formas, inicialmente a gente tinha isso muito focado na plasticidade. E hoje a gente tem isso muito mais focado na questão experiencial. Então hoje quando você pega, por exemplo, prédios que já nascem com o intuito de serem, entre aspas, icônicos, né? E aí a gente tem, por exemplo, vamos pegar aqui uma coisa mais recente, assim, uma cidade que faz muito isso é Nova York, né? Então agora há pouco tempo eles lançaram a Little Island, né? Que é a Ilha Pequena na tradução, que é uma ilha flutuante artificial por pináculos que lembram ali umas taças, enfim. É altamente experiencial. Não é apenas você visitar uma ilha flutuante, é a experiência que você tem lá. Agora há pouco tempo foi lançado um prédio novo que é, na verdade, 3 ali, mas vamos pegar um deles, o Summit, né? É um prédio, é uma torre, como, entre aspas, como qualquer outra, mas ela entra num roteiro turístico porque o mirante que você tem nela tem várias experiências, tem salas envidraçadas, tem pisos salas espelhadas, tem pisos de vidro que você vê a cidade lá embaixo, tem uma sala com gigantescas esferas cromadas junto com espelhos nas paredes que você se perde, você não sabe se você é a imagem da bola. Então, as pessoas, elas querem experienciar. E quando isso começa a acontecer, isso começa a ser naturalmente divulgado. A gente tem uma característica que a gente trabalha, na verdade tem uma diretriz que a gente trabalha em neuroarquitetura, que é um conceito chamado de savoring design, que seria o momento que você está saboreando alguma coisa. Então toda vez que eu estou aqui com vocês tomando um café aqui no podcast, e eu estou tomando café, nossa, que café delicioso, que fantástico. Isso é um processo de savoring. Eu estou saboreando uma experiência. E que não precisa necessariamente envolvendo o paladar, né? Quando você senta em uma poltrona muito confortável, e você diz, nossa, agora eu não quero sair daqui por nada. Esse é um processo de savoring. Quando esse processo de savoring ele ganha uma certa intensidade emocional, eu não quero isso apenas para mim, eu quero levar isso para uma pessoa próxima. Então vamos imaginar que a Lu sentou numa poltrona, ficou enlouquecida, e aí a Lu diz assim, André, você tem que sentar nessa poltrona. Isso é um processo de savoring, ela quer transcender a você a experiência dela. Só que se isso ganha uma intensidade ainda maior, a Lu não vai se contentar em apenas falar isso para você. Ela vai querer falar isso para outras pessoas. E aí nasce o que hoje na arquitetura é chamado de ambientes instagramáveis. Um ambiente instagramável é um ambiente que tem uma alta condicionante de savoring no processo. Aquilo para mim é tão... É tão envoltório, eu tenho uma mobilidade de interação tão grande que eu não quero que apenas eu tenha essa experiência, eu quero mostrar para outras pessoas que essa experiência existe, né? E aí entram os projetos instagramáveis, que particularmente pelo viés da neuroarquitetura, eu tento romper um pouquinho o conceito usual do espaço instagramável. Porque quando a gente fala de espaço instagramável, se você for apenas pela essência dele, é como se você fosse reduzir um projeto inteiro a um cantinho, né? Uma parede, né? Uma parede, que virou o canto instagramável. Então eu costumo dizer que entender o processo de savoring design
faz com que você tenha o ambiente instagramável. E aí é muito fácil de você medir se você conseguiu ou não atingir esse objetivo, que é justamente no comportamento das pessoas. Quando as pessoas estão tirando foto, é porque você não conseguiu atingir o objetivo. Quando as pessoas estão filmando, é porque você conseguiu. Porque para você tirar uma foto, você tem que escolher um ângulo. E se o ambiente todo envolve você, você não consegue tirar uma foto. Aí você faz um vídeo. Porque você não tem como selecionar o quê? Aí você atingiu o objetivo. Sim, aí você está num processo de savoring. Interessante. Muito interessante. Ô Lori, e eu sei que vocês foram premiados aí com um prédio do Santander recentemente, né? Que é um prédio com a neuroarquitetura, que você aplicou em projeto num prédio. Conta um pouquinho pra gente. Vamos lá então. Esse é um projeto que ele faz parte de uma parceria chamada NeuroBio UX, com um escritório de São Paulo chamado AKMX. E aí houve lá um processo licitatório. E aí nós fomos contemplados com esse processo, porque tinha que envolver neuroarquitetura, né? Então houve ali o que é possível fazer visitação pública, a área pública do prédio. O prédio está anexo ao Shopping JK, ali no Complexo JK aqui em São Paulo. E a parte de grande saguão do prédio ela é aberta ao público, pode ser utilizado até porque é um dos acessos ao shopping também. Então ali foi um projeto que tivemos validações durante o nível projetual e quando ficou pronto nós tivemos também as validações com as mensurações, com os equipamentos, né, em loco, com um determinado grupo de pessoas que foi elencada pela própria diretoria do Santander para que assim fizesse, que foram as pessoas que participaram do processo inicial. Então a gente já teve uma aplicação direta e objetiva em relação a isso. A nível mundial, o Santander ele participa de alguns, vamos chamar concursos, né? E esse prédio ele ganhou um concurso a nível mundo sobre a aplicabilidade dessas questões experienciais para os usuários. Que top. Lembrando que ali a gente tem usuários que pertencem ao banco, mas temos usuários que não pertencem ao banco, que são as pessoas que transitam em função do shopping, né? Ali também foi utilizado, dentro dos aspectos de design biofílico, foi utilizado também um grande painel que trabalhava com elementos vegetativos e também com madeiramento, que era para formatar através de uma conceituação de explodir a logomarca do banco e depois reuni-lo de novo com elementos que eram vegetativos. E aí, esses elementos formam a simbologia, né, a logomarca do banco. Mas justamente por serem elementos vegetativos, eles são verde, enquanto que a marca do banco é vermelha. É vermelha, E aí nós conseguimos provar fisicamente, né, por atributos físicos, e aí vem a questão do EBD, que fisicamente falando, enquanto física, né, a ciência física, a cor verde ela é antagônica à cor vermelha. Então, se você tem um olhar fixado por muito tempo em um elemento verde, quando você tira a fixação do olhar, você começa a fixar as colorações em vermelho. E aí também é a única logomarca no planeta hoje autorizada a ser aplicada não em vermelho, e sim em verde, para fazer a composição do próprio banco. Nossa, muito legal, né? E a neuroarquitetura, ela pode ser aplicada em vários ambientes, tanto no ambiente pequeno, quanto numa casa toda, como em grandes corporações, em ambientes corporativos. E eu acho assim que o interessante de tudo isso é que nos corporativos a gente consegue mensurar até aumento de produtividade, ambientes que de repente as pessoas se dispersam mais ou por N motivos, né? Então é possível e eu acho que é até bom, os empresários eles gostam de ver, né? Que valeu a pena investir em projeto porque ele teve esse respaldo, né? Exato. Hoje o mundo corporativo, pegando justamente esse recorte, Lu, ele tem um grande desafio que é trazer as pessoas de volta, né? No processo pandêmico, as pessoas aprenderam a trabalhar em casa. Exatamente. E hoje algumas corporações dão preferência para o trabalho presencial e trazer as pessoas de volta, principalmente... Nós estamos no processo inverso agora, né? Exatamente. Então, e principalmente em grandes centros urbanos, né, que você fica muito tempo no trânsito, enfim, por várias questões, trazer as pessoas de volta precisa
a pessoa precisa sentir que existe uma razão para isso, né? E os grandes espaços corporativos começam a entender que o ambiente é um desses atrativos. E não apenas por um ambiente ser esteticamente interessante. Ele precisa ser experiencialmente validado. Onde eu percebo, para mim é muito melhor estar lá, trabalhar lá, do que em casa. Nisso é quando um grande conceito da neuroarquitetura, que é chamado de design salutogênico, ele sai do universo da saúde e entra para o universo corporativo. A base do design salutogênico nasce na saúde, onde o espaço é visto como um dos elementos partícipes no processo de cura. Quando isso vai para o ambiente corporativo, o mesmo design salutogênico é visto como um dos elementos que promove o não adoecimento. Nesse processo, nunca ouviu-se falar tanto de burnout, de depressão, né, de desconexão com as suas atividades, e muitas vezes chegando até em algum declínio cognitivo, como depressão, enfim. Crise de ansiedade, crise de pânico, etc. Né? Então, quando isso chega no universo corporativo, há um novo rompimento. Por que um novo rompimento? Porque o primeiro rompimento no processo corporativo a nível de arquitetura de projeto foram os chamados espaços Google. Né? Quando a Google lança sua ideologia, né, sua filosofia de atuação como empresa para as espacialidades, e isso foi incorporado vertiginosamente no mundo inteiro. O que acontece nesse processo são duas pautas. Uma delas é uma questão cultural. O aculturamento, ele faz parte da nossa relação experiencial. Então, por exemplo, nós aqui no Brasil, André, a gente não tem a cultura de às 3 horas da tarde tirar um cochilo ao lado da sala do chefe. Não é cultural para nós. Não é cultural para nós. Então, nesse movimento de vamos fazer espaços Google, muitas empresas perceberam que várias espacialidades foram projetadas, tiveram um custo para isso e ficaram subutilizadas. Porque não é da filosofia. Eu não tenho tempo para ficar jogando sinuca. Eu não vou tirar uma soneca ali do lado do meu chefe. É muita cultura da empresa, né? É a cultura da empresa. Então já começou um filtro inicial que foi esse. Um segundo filtro é que quando justamente veio o recorte pandêmico e nunca se falou tanto de adoecimento no ambiente de trabalho, com a chegada do design salutogênico rompe-se uma nova vertente também dos espaços Google, que é a espacialidade Google, ela vem atrelada a ela uma área chamada área de descompressão, que é onde você pode dar aquela fugidinha para descansar. Mas aí começa a se entender que a partir do momento que você projeta um espaço e junto a esse espaço você coloca uma área de descompressão, você acabou de admitir que trabalhar lá comprime. Compressão, né? Você criou uma câmara de compressão. E, portanto, por isso que eu vou colocar a descompressão aqui. Então, o design salutogênico, ele rompe isso. Então, nós não vamos ter áreas de descompressão, porque o ambiente é feito de uma forma salutogênica, para não comprimir. Então, nós temos vários recursos, várias estratégias para que isso ocorra, onde você qualifica a produtividade. Isso era muito utilizado também via sistemas de iluminação. Então, você colocava iluminação muito excitatória, com uma iluminação muito, a gente chamaria de branca, né? Uma iluminação muito branca, muito excitatória, e as pessoas, de fato, ficam mais acesas, ficam mais dinâmicas em relação a isso. Mas quando isso acontece, se a gente for para a linha da neuroiluminação, nós estamos conseguindo esse recurso através do aumento da produção de um hormônio chamado cortisol. Que ele, por si, não é ruim, mas ele, em uma grande quantidade, durante um determinado período de tempo, aí ele se torna maléfico. E aí você vem naturalmente com demandas que vão trazendo adoecimentos. Então, realmente, quando você tinha uma iluminação desse tipo, você tinha picos de produtividade, mas depois você tinha desfiladeiros de adoecimento. Né? Então, hoje entende-se que é muito melhor você ter uma produtividade constante e linear. Né? Então, ela é qualificada, ela é positiva e ela é linear, você vai embora. Isso começa a gerar o que nós chamamos na neuroarquitetura de segurança psicológica. A segurança psicológica é quando eu entro na linha do pertencimento.
né? Isso pertence efetivamente a mim. Aqui eu me sinto seguro, eu sei que eu posso me expressar, eu sei que as pessoas vão me compreender. Claro que tem que estar com uma filosofia da empresa em paralelo com isso. Sim. Mas eu trago essa movimentação e aí eu começo a entender que, de fato, é muito melhor, a minha entrega é muito mais qualificada. E aí os ambientes começam efetivamente a se tornarem um dos elementos convidativos para isso, né? Quando você imputa um valor emocional àquilo, eu prefiro aquilo, eu me aproprio daquilo como meu, né? E aí você começa a ter devolutivas que elas são muito mais naturais. Como, por exemplo, antes a gente falava de vestir a camisa, né? Hoje a gente entende que você nunca veste uma camisa sem a sua estar por baixo. Então, esse tipo de ambiente ele faz que você valorize a sua camisa e não a camisa da empresa. Então, a hora que você entende que isso é para você e não para a empresa, bateu às 18 horas, não tem problema, eu quero terminar. Porque é para mim, não é para a empresa, é para mim. Então aí você muda completamente a filosofia de como a coisa acontece. Mas aí, claro, não adianta você trabalhar isso com a Lu e o André fazerem um super projeto dessa forma e a filosofia da empresa não estar alinhada, né? Exatamente. É um trabalho conjunto, É um trabalho conjunto, Agora também não adianta a empresa ter essa filosofia e a espacialidade não ser condizente a isso. Então é um organismo vivo, né? Exatamente. Tem que ter muita percepção, né? Muita investigação. E aí a gente, com isso, fala que não tem um projeto igual ao outro, né? Você vai observar e você vai projetar uma coisa nova com o teu sentimento, com a tua emoção, com a tua técnica, olhando para aquele lugar, para aquelas pessoas, né? Exatamente. E aí vem todo um processo investigativo, né, de você entender quem são essas pessoas e também entender que a resposta da empresa, ela não é uma resposta única, né, ela é uma resposta setorizada. Porque se nós estamos falando de experiência, o time que trabalha no administrativo é diferente do time que trabalha com web design. Com certeza. Então é necessário entender aquelas dinâmicas, aquelas funcionalidades, levar as mesmas condições qualificáveis, mas de uma forma muito na perspectiva de quem usa, né? Porque do contrário é altamente experiencial, mas eu não quero isso só está me atrapalhando, né? Um exemplo que a gente sempre dá aqui, porque nós já fizemos projeto de hospital, é que não tem que entrevistar só o médico, né? É a equipe toda, as enfermeiras, o setor administrativo, é toda uma equipe aí. Exatamente, é um organismo vivo, né? E quando você pauta um único público dentro disso, na minha experiência, isso é até mais prejudicial, porque os outros públicos não atendidos se sentem desvalorizados, né? E aí isso não é bom para a equipe, não é bom para o engajamento, né? Para a cultura empresarial. Exatamente. E querendo ou não vai refletir em como as pessoas se mobilizam com os espaços, que foi onde você a primeira pergunta, né? O espaço ele é naturalmente um conformador comportamental, né? E além dele ser um conformador comportamental, ele pode te levar para a mudança que você precisa, não é? Exatamente, porque quando você está fazendo o projeto com foco no comportamento, você já define no modelo projetual efetivamente como que o espaço vai ser utilizado. Então eu vou dar um exemplo bem simples, bem bobo, né? Nós estamos os três aqui conversando, estamos em um podcast, estamos os três com o microfone diante de nós. Ninguém precisa falar nada, mas eu sei que jogar-me agora para trás na poltrona vai prejudicar a nossa gravação. Sim. Então, na verdade, por mais que eu desejasse me jogar na poltrona, o microfone não deixa. Mas ninguém está dizendo, fique grudado no microfone. Ou seja, existe um elemento no espaço que sinaliza o comportamento que eu tenho que ter para essa atividade. Sim. Então, o ambiente ele sempre vai ter elementos, e quanto mais nós entendermos desse processo, mais a gente chega no comportamento, elementos que vão organizar a modelagem de uso, né? Que aí a gente vai traduzir isso em experiência. Então nós conseguimos fazer de inúmeras formas, trabalhar com simbolismos dentro do espaço, né? Através de várias técnicas e dinâmicas que a gente tem em neuroarquitetura, para que o espaço sinalize para as pessoas a conformação comportamental. E aí você tem naturalmente um resultado. Obviamente que a gente está fazendo isso para a pessoa, é um design centrado no humano, né? Então, como que aqui nós vamos poder promover essa qualificação de experiência para esse público? E aí a gente começa a trabalhar o projeto em cima disso, né? Perfeito, uma Fantástico, aula, né? Luciano.
Fantástico. Resumindo, a gente consegue ter um bom projeto entendendo da melhor forma o usuário, a pessoa, né? Isso antecede. Sempre, sempre. Em alguns projetos, né, como por exemplo o projeto residencial, você tem uma benesse que é poder arguir os usuários. Né? Em outros projetos, como um corporativo de maior porte ou um comercial, por exemplo, você não tem essa benesse. Mas você tem outros mecanismos que te ajudam a levar para o resultado que chega quase que na personalização do projeto. Né? Porque a gente vai entendendo níveis experienciais. E a gente poderia falar sobre arquétipos, sobre personas, sobre clusters e por aí vai. Então você vai tendo filtros que vão te ajudando a entender melhor do humano que utilizará aquele processo. Mas toda vez que você puder, de fato, arguir os usuários, é melhor condicionante. Em alguns universos, a única filtragem que a gente faz são as filtragens pela mediação do grupo, né? Porque mesmo que seja um ambiente corporativo que eu posso conversar com uma equipe, inevitavelmente em algum momento essa equipe vai migrar membros. Então, se eu tentar pessoalizar muito, eu tiro uma característica de aceitabilidade de outras pessoas que chegam. Concordo. Então, quanto mais flexível for para atender um grupo que tem ali uma falta de hegemonia perceptível, por exemplo, melhor, porque as pessoas vão se apropriando ao espaço conforme vão chegando. Né? Vai, Luciana. Eu tô super satisfeita, muito feliz, é muito conhecimento, muita troca de informação. Lori, muito obrigado pela tua gentileza, pela tua forma humana que você nos tratou, que você aceitou o convite, que você veio até aqui. Prazer. Você já palestrou já hoje, já está com o dia cansado, mesmo assim nos atendeu com muita prontidão. Muita prontidão e muito carinho. Só tenho a te agradecer. Eu que fico grato, mais uma vez fico muito feliz pelo convite, pelo carinho, né? Pelo momento que nós passamos hoje mais cedo na palestra. Muito obrigado por comparecerem. Mais uma vez agradeço muito o convite, né? Eu sei o quanto vocês cuidam de todo o conteúdo que vocês levam ao público de vocês, então fico muito feliz, muito honrado. E espero voltar outras vezes aqui em São José do Rio Preto e bater outros papos aqui. Feito o convite. Vamos fazer um brinde? Vamos fazer um brinde, então. Obrigada. Obrigado. A arquitetura que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente do podcast Grãocast, uma produção da Nova Hora Arquitetura.